Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Para mim é motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez. E eu vou trazer alguns entendimentos que serviram para mim e talvez sirva para você também. Essa semana alguém estava muito angustiado e eu disse assim, ore, né? Eu acredito que o falar é algo que o falar ele organiza o pensamento. Tem um vídeo aí sobre isso, depois eu vou repostar aqui. Os benefícios, da oração para a psique humana. E eu disse, ore. E aí essa pessoa me fez uma pergunta que eu na hora não consegui responder, eu tive que pesquisar um pouquinho. Ela disse assim, a oração vai mudar quem eu sou? Porque essa pessoa, ela tem... Enfim, eu não posso nem entrar na questão, mas existem coisas que é do ser, né? A gente fala sobre temperamento, né? Sobre a galera aí da melancolia, colérico, né? Fleumático, né? É o temperamento, né? A gente também tem aí os traços de caráter, né? Que é o esquizoide, masoquia, enfim, essas coisas que já vêm. A gente também tem estudos aí da epigenética, que já foi provado que a genética também influencia na construção do ser, mas ela me fez essa pergunta, ela falou, a oração vai mudar quem eu sou? Ou seja, ela vai me mudar? A oração ela vai mudar o meu caráter, né? Ela vai mudar a minha personalidade, ela vai mudar quem eu sou? E a cabeça eu de fato não soube responder, né? Eu já estudei sobre os benefícios psíquicos no inconsciente, na administração das emoções, quando a gente ora, mas se muda o caráter, o ser, eu não sabia, né? Eu não me senti segura para falar sobre isso, aí pesquisei e descobri algumas coisas muito interessantes que eu queria compartilhar com você. Tá muito calor, né, gente? Misericórdia. Assim, primeiro, ela me fez uma pergunta que tinha um caráter filosófico, né? A oração vai mudar quem eu sou? E aí eu preciso entender o que é esse eu, né? E aí esse eu a gente vai determinar como a personalidade. Eu sou a minha personalidade. E conceituando um pouquinho de personalidade, existem 3 coisas que formam a sua personalidade e que interagem entre si. Subjetividade, identidade e autoimagem. Eu acho muito engraçado que a gente vê muito, pastores pregando e dizendo assim, a sua roupa não determina quem você é, mas o que você é determina a sua roupa. É como se dissesse assim, a autoimagem não determina a personalidade, mas a personalidade determina a autoimagem. Isso é uma verdade. Agora, uma outra questão também que a gente precisa entender é que a personalidade, se eu pudesse colocar a personalidade numa camada, é como se fosse um ovo, eu diria que a gema é a subjetividade. Eu diria que a clara é a identidade e a casca do ovo é a autoimagem. Se eu pudesse fazer isso, e perceba que tudo é ovo, não existe ovo sem gema, não existe ovo sem clara e não existe ovo sem casca, porque isso é a personalidade, tá certo? Bom, entendido isso, eu queria explicar primeiro, já que o ser humano ele se forma na subjetividade. O que é subjetividade? É o âmago, é o interior, é o ser, é aquilo que você tem de mais enraizado dentro de você. Na verdade, é aquilo que você tem mais interiorizado dentro de você, é a sua subjetividade. E aí começam as distorções dentro da psicologia, por quê? Porque alguns acreditam que essa subjetividade, ela vem de fora para dentro. Então, a subjetividade, ela é moldada de acordo com o ambiente, tá? Existem algumas correntes que acham que a subjetividade é formada totalmente no interior. Tá? É como se a pessoa dissesse que você nasce bom ou ruim. Tá? E existe aquela corrente
que acha que a personalidade, a subjetividade se forma numa interação entre o interno e o externo, que é o que eu acredito e é o que a Bíblia dá dicas, né? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho da corrente da subjetividade behaviorista, que é o comportamento. Aquele versículo que diz assim: ensina o menino no caminho que ele deve andar. Caminho no sentido, condiciona ele aos comportamentos, ensina a ele os comportamentos, que se você conseguir fazer com que aqueles comportamentos façam parte da rotina dele, quando ele crescer, ele não fará outra coisa. Isso é uma corrente educacional behaviorista, tá? Ou seja, não importa o que é esse ser, não importa o que é esse menino, não importa o que é essa criança. Se você der para ele um ambiente, ele vai reproduzir esse mesmo ambiente até a vida adulta. Ou seja, aquilo que você ensina no comportamento vai fazer parte do âmago desse ser, de forma que ele não vai se desviar. Tá? Eu não encontrei um versículo que dissesse que o ser humano nasce mal, tá? Ou o ser humano nasce bom, tá? Mas a corrente natista é aquela que, sabe quando a gente... E o natismo faz muito parte, na verdade, do senso comum. Ele não é uma máxima dentro da psicologia, ele não é uma máxima, né, da psicanálise ou dentro da Bíblia, mas ela é uma máxima dentro do senso comum. Quando a gente fala assim, ai, fulano, ai, parece que já nasceu ruim, né? O menino é ruim desde que nasceu. Como se ele já tivesse nascido ruim e não tivesse causas que tivesse tornado esse ser ruim. Você quer ver um outro exemplo de natismo? Pau que nasce torto nunca se endireita, né? Ou seja, se você nasceu torto, se você nasceu errado, não existe nada que possa endireitar você. E de repente você, por ser uma pessoa de senso comum, deve pensar algo assim. Mas eu acho muito interessante que Jesus ele diz para mim e para você o seguinte: se alguém está em Cristo, olha que bacana, né? Eu acredito que Deus tenha uma percepção para toda... Ele tem uma salvação para toda a percepção humana. Então, se você acha que você já nasceu ruim, né? Se você acha que você é perverso desde o momento em que você nasceu, olha o que a Bíblia diz. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então, olha o que Jesus me propõe. Não importa o que eu sou. Eu não vou dizer que a oração muda o ser, mas Jesus muda o ser. Quando é proposto essa ideia do mudar a criatura, é mudar a minha essência, mudar a minha subjetividade, mudar o meu âmago, de forma que eu não... Mudar a minha natureza, de forma que eu não sou eu sou uma nova criatura. Eu sou recriado. Então, para Jesus, não tem essa da pessoa nascer ruim. Pode ter até nascido ruim, mas Jesus é aquele que muda a sua natureza, de forma que daquilo que você foi feito, daquilo que você foi construído, da sua subjetividade, não importa o seu entendimento psicológico, se é inatista, se é behaviorista, se é interacionista, Jesus muda a natureza. Jesus muda a criatura. Deus muda o âmago e a essência de uma forma tão profunda que não importa mais aquilo que você foi antes de Jesus. Olha que legal, como Jesus é maravilhoso. E aí, vamos lá, a gente tem a subjetividade pelo inatismo, a gente tem a subjetividade pelo behaviorismo e a gente tem a subjetividade pelo interacionismo, que é a corrente que eu acredito, né? Olha, você quer ver um versículo behaviorista? Behaviorista não, interacionista? Paulo diz assim: as más conversações corrompem os bons costumes. Olha que bacana. Ou seja, a interação que você tem com os outros podem corromper o seu comportamento. E aí, se eu corrompo o comportamento, eu vou acabar corrompendo a identidade. Porque olha o que acontece. É como se fosse uma escada, tá? Existe a subjetividade,
existe a identidade, existe a autoimagem e existe os comportamentos que migram sobre essas camadas da personalidade. Então, quando eu digo que as más conversações, e aí Lacan também fala sobre isso, sobre a mudança do ser ante a linguagem, e a gente vai falar um pouquinho sobre essas questões de lançar para o universo, se você repetir e tal. A gente vai falar isso aí, que isso aí tem chegado nas igrejas e, assim, psicologicamente isso não faz nenhum sentido. Mas voltando, quando você interage com um ambiente desfavorável à fé ou favorável à fé, né? Você é influenciado por isso. E quando você é influenciado por isso, isso muda o seu comportamento. E quando você muda o seu comportamento, você muda a sua autoimagem. E quando você muda a sua autoimagem, você muda a sua identidade. E quando você muda a sua identidade, você muda a sua subjetividade. Então a oração, sim, ela pode, não só a oração, mas tanto a comunhão com os santos, o entendimento, a Bíblia, a oração, uma vida de busca pode sim mudar os aspectos do seu ser e da sua personalidade. Então, o poder de Jesus muda a subjetividade, que vai influenciando na identidade, na autoimagem, que é a personalidade. Em contrapartida, a comunhão é como se Jesus mudasse de dentro para fora e a comunhão tivesse o poder de mudar, poder de nos mudar de fora para dentro. Então Jesus, ele muda a subjetividade, a natureza, a criatura, que muda a identidade e que muda a autoimagem e que influi no comportamento. Quando você tem comunhão, a comunhão influi no comportamento, que influi na autoimagem, que influi na identidade e que influi na subjetividade. Mas percebam que dentro de uma personalidade, assim como a casca do ovo é muito sensível, a autoimagem é a parte mais sensível da personalidade, às vezes quase nula. E existe algum texto que a gente vai falar sobre isso aqui em Mateus, no capítulo 6, que inclusive Jesus nem gosta muito de tratar a autoimagem. O que Jesus gosta de trabalhar é com subjetividade e com identidade. A gente vai chegar lá. Então vamos lá. Entendido isso, como que a oração pode mudar a minha personalidade? Bom, a interação, a subjetividade, ela interage com a identidade, que interage com a autoimagem, que interage com a comunhão. Tá certo? Quando eu falo de, já expliquei, subjetividade, é o seu âmago, é o seu ser, tá? Agora eu vou falar um pouquinho de identidade. A identidade, ela também interfere na subjetividade e também interfere na autoimagem. Identidade é como você se apresenta. Identidade é como você se define. Identidade é como você se enxerga. E olha que interessante, porque a identidade, ela é a parte mais interacionista da personalidade. Quando você interage, você não interage com a sua subjetividade e você não interage talvez com a sua autoimagem, tá? A autoimagem, ela é igual a casca de ovo mesmo, ela é mais rígida. Então, a capacidade da interação da autoimagem, ela é muito pequena, mas a capacidade de interação e adaptação da identidade é algo gigantesco. Vou dar um exemplo. Eu vou me definir quanto ser e vou dar uma identidade. Meu nome é Larusca. Quem me deu esse nome? Né? Como foi que eu nasci? Quem são os meus pais? Perceba que alguém me deu um nome, alguém é meu pai, alguém é minha mãe. Olha a interação. Então, eu tenho uma identidade aqui como filha. Tá? Vou continuar falando de mim. Eu sou mãe. Então, essa identidade, ela se faz em contato com as minhas filhas. Eu sou a Larusca, supervisora educacional. Essa identidade se faz em contato com aqueles que eu atuo. Eu sou a irmã Larusca, ou seja, essa identidade se firma e interage com os meus irmãos da igreja. Não é que eu seja uma autoimagem. A autoimagem, ela varia muito de acordo com a identidade da interação, tá certo? É claro que dentro da minha casa com as minhas filhas, eu tenho uma identidade, a identidade de mãe. E isso vai me dar uma autoimagem de mãe. É muito diferente
com a imagem que eu tenho no meu serviço. Tá certo? Que é a identidade de supervisão. E aí lá eu tenho outra autoimagem que é totalmente diferente da autoimagem que eu construo com as minhas filhas. Percebeu? Então, identidade, ela é construída e moldada de acordo com as interações. Então, vamos lá, vamos tentar entender isso, tá? Imagina que a sua identidade é isso aqui tudo, esse espaço todo aqui. Imagina um círculo gigante, tá? A sua identidade, a sua autoimagem vai migrar nessa identidade, tá certo? Então, é como se a sua... Ai, gente, é tão difícil explicar isso, mas assim, a identidade, a autoimagem, ela é algo cristalizado. Então, eu não posso dizer que a autoimagem faz parte da identidade, mas calma que eu vou encaixar isso tudo. Imagina que a sua identidade é isso aqui tudo, tá certo? Como você interage, ou seja, o ambiente que você está, vai vagando sobre essa identidade. Então, assim, exemplo, aqui eu estou sendo identidade mãe, aqui eu sou identidade irmã, aqui eu sou identidade no meu trabalho, aqui eu sou identidade vizinha, aqui eu sou identidade amiga. Ou seja, dependendo do meio que eu esteja, a interação que eu esteja fazendo, isso vai formar a minha, vai estar dentro da minha identidade, tá? E pasme. Dependendo do contexto, tá? Dependendo do contexto de em que ambiente que eu esteja, tá? Moldando, interagindo com a minha identidade, mostrando facetas diferentes da minha identidade. É isso, tá? Imagina que nós somos um dado. Então, em determinado momento, a gente... Perfeito, é isso mesmo. Em determinado momento, a gente vai mostrando uma face do dado. É o mesmo dado com faces diferentes, tá? Mas olha que interessante, que quando a gente vai falar de identidade, a gente percebe também que a experiência numa área da nossa vida influi em outras áreas da nossa vida. Ou seja, assim como eu interajo com o ambiente com uma face, esse ambiente também vai interagir comigo. Não numa face, mas ela vai interferir no ser. Então, se eu aprendo, se eu tenho uma experiência com a minha filha, por exemplo, e nessa experiência eu aprendo a ter mais paciência, provavelmente eu terei mais paciência em todas as outras facetas desse dado, porque a experiência, ela não muda só a face da identidade, mas ela muda a personalidade, ou seja, ela muda o dado inteiro, tá? E aí, pensando nisso, a gente vai falar de oração, certo? Que é o tema identidade e oração. A oração, ela muda a minha identidade? Sim. Por quê? A oração, ela é uma expressão e é uma proposta de relacionamento e interação com Deus. Então, assim... Quando eu estou diante das minhas filhas, eu sou a Larusca mãe. Quando eu estou diante dos meus pais, eu sou a Larusca filha. Quando eu estou diante da minha chefe, eu sou a Larusca supervisora. Quando eu estou diante de Deus, eu sou a Larusca filha de Deus. E aí eu posso ser a Larusca filha de Deus, a Larusca serva de Deus, a Larusca pecadora. E aí eu não sei... O que Deus, e aí eu acredito que tudo isso seja muito guiado pelo Espírito Santo, o que Deus quer mudar nesse dado. Se Deus quiser mudar nesse dado a minha certificação de filiação, é muito comum que Deus fique dizendo para você, você é minha filha, você é minha amada, você é minha filha, jamais te abandonarei. Porque essa é a relação que o Espírito Santo precisa tratar em você. E você estiver vacilando aí e tal, né? Que acontece, a gente cai e levanta, a vida do crente é assim, e Deus precisa te dar um pouquinho de aperto, ele vai dizer, castigo a quem amo. Então, você agora, nesse momento, diante de Deus, você é a identidade de pecador arrependido. Isso é outra postura.
Percebam que a cada postura que você coloca diante de Deus, existe uma identidade. E quando Deus começa a mudar a sua identidade, ele não muda só a identidade, ele muda a personalidade. A experiência que você tem com Deus, quando na oração você aprende a ter persistência, você não aprende só a ter persistência na relação com Deus. Você aprende a ter persistência em todas as facetas da sua vida. Quando você está orando e Deus coloca no seu coração esperança, você não só tem esperança na sua relação com Deus, você tem esperança em todas as facetas do dado, em toda a sua personalidade, de forma que irradia sobre toda a sua personalidade. Assim como as más conversações corrompem os bons costumes, o comportamento que interfere na autoimagem, identidade, subjetividade, assim a conversa com Deus e o ambiente com Deus também influi no comportamento, na autoimagem, identidade e subjetividade. Então, sim, a oração muda quem nós somos, tá certo? Mediante essa capacidade de interação. Bem verdade que quando nós estamos em terapia, quando a pessoa é ansiosa, quando a pessoa é insegura, por exemplo, a gente costuma dar para ela um ambiente seguro. Porque num ambiente seguro, ela vai criar, olha isso, através de um ambiente seguro, ela vai criar dentro dela comportamentos seguros e através da experimentação de comportamentos seguros, ela vai aderir dentro da identidade dela a segurança e isso pode chegar a influenciar na subjetividade desse ser de uma forma que essa subjetividade se manifeste de uma forma mais segura. E é isso que a gente quer. A gente quer que o âmago desse ser na terapia venha do jeito que ele é, para que a gente possa ver e possa manejar esse ser da melhor forma. Então, assim, sim, a oração ela pode mudar o âmago do seu ser, pode mudar a sua subjetividade e pode mudar a sua personalidade. Aí eu fiquei tão feliz quando eu fiz essa pesquisa e assim, cheguei a essa conclusão, porque Deus tem várias formas de nos cuidar, várias formas de nos tratar, várias formas de nos abranger. E sim, falar com Deus, orar sinceramente a Deus, pode sim mudar a minha personalidade, tá? Não vai mudar, talvez, o traço do caráter. Talvez eu não vou deixar de ser melancólica para ser colérica, mas pode sim mudar a minha subjetividade. E em fé, eu acredito que sim também pode mudar o traço de caráter, pode mudar sim o temperamento, mas isso não é científico, isso é só fé, tá? Mas essa oração que muda o ser, que muda o personagem, que muda a autoimagem, que muda o caráter, ela precisa ter alguns princípios. E aí, dentro da Bíblia, eu preciso falar sobre isso, tá certo? Jesus nos propõe um formato de oração, tá? Ele diz o seguinte, olha que interessante. Oi, Paulo. Vamos compartilhar sim. Obrigado, viu, pelo apoio. E aí, vamos lá. Mateus, capítulo 6, versículo... Gente, eu vou ler um montão de versículo. Versículo 2, 3, 4, 5 e 6. Olha isso, a gente vai falar um pouquinho do que cada um trata e como é isso dentro da personalidade, tá? Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como faz os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Então, olha só, o que Jesus está dizendo? Quando você for fazer algo, você precisa fazer algo que parta da sua subjetividade. Você precisa fazer algo que parta da sua identidade. Você precisa fazer algo que parta da sua personalidade, para não se preocupar com a sua autoimagem, ou seja, aquilo que os homens pensam de você. Ou seja, para que você não seja glorificado pelo homem. O homem, ele só vê o exterior. O homem, ele só vê a autoimagem. Tá? Então ele fala, não troque a sua mudança de
personalidade, subjetividade e identidade por causa por preocupação com a sua autoimagem. Então vamos entender aqui um pouquinho. Todos nós, como a gente se desenvolve pela interação, nós temos dentro da gente uma pulsão, uma necessidade, uma vontade de interagir. A gente corre para a interação. Essa questão de que eu sou feliz sozinho e que não sei o que, isso é, enfim, coisa de gente frustrada, tá bom? Porque isso não é uma verdade, coisa de um psicológico talvez que esteja traumatizado, dolorido, talvez um domínio aí de anulação, de resistência emocional, mas isso não é um estado natural da mente. O estado natural da psique, do consciente e do inconsciente, é se projetar para as relações humanas. A prova disso aí, quem gosta, é a questão do apego, da teoria do apego e do transtorno de apego. Tá? Quem gosta, pesquisa aí. Então, a gente tem uma vontade, uma pulsão, tá? De se relacionar. O que Jesus me propõe aqui é que essa pulsão por me relacionar, seja com Deus ou seja com o homem, seja uma pulsão, seja uma força aproveitada para uma mudança do ser, para uma mudança na personalidade, não para uma mudança na autoimagem. Porque se você gastar a sua pulsão, a sua energia para mudar a sua autoimagem, a Bíblia diz que ela não vai ter força suficiente para também mudar a sua personalidade. Tá certo? Que é a subjetividade, a identidade e, em consequência, a autoimagem também. Mas aí o que ele está dizendo é o seguinte: não se preocupe somente com a sua autoimagem. Fazer coisas movidos pela vontade de mudar a autoimagem não vai ter força suficiente para mudar a sua subjetividade e a sua identidade. Provavelmente também não vai mudar a sua autoimagem real. Não vai ser uma autoimagem constante. Tá certo? Um texto que eu acho muito legal, que Jesus fala sobre os fariseus na questão do sepulcro caiado. Né? Ele diz o seguinte: se Jesus tivesse esse vocabulário, ele dizia: olha, por fora, na sua autoimagem, você é lindo. Mas na sua identidade, na sua subjetividade, você não é muito legal. Você não é bacana. Tá? É possível, gente. É um processo muito doentio isso. E acontece muito mais do que a gente imagina. Mas é muito comum as pessoas viverem uma autoimagem muito diferente da personalidade. Uma autoimagem muito diferente da identidade. E aí essa autoimagem, ela fica fluida, ela fica esfarelada, ela fica sem consistência. Fuja de alimentar a sua autoimagem, alimente a sua personalidade, a sua autoimagem, aquilo que você é por dentro e aquilo que você transparece naturalmente para os outros. E aí ele continua: mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão direita o que é a sua mão esquerda, o que faz a sua mão direita, para que a sua esmola seja dada ocultamente. Isso é importante, tá? E teu pai, que vê em secreto, olha que legal, te recompensará publicamente. Então, olha o que Jesus está propondo para mim. Ele fala o seguinte: toda essa energia que você tem para a interação precisa ser manifesta de forma oculta. Tudo que você faz para Deus precisa ser de forma oculta. Os seus momentos, agora eu vou falar de oração. A oração para mudar o âmago, a oração para mudar a subjetividade, a oração para mudar a identidade e, em consequência, a autoimagem, ela precisa ser em oculto. É por isso que Jesus fala que a oração de verdade é aquela que a gente faz dentro do nosso quarto. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que a interação, ela é algo da identidade, que a minha identidade, ela se relaciona? Então, eu oro na igreja como eu oro na minha casa? Não. Quando eu oro por mim, ou quando o irmão ora por mim, ou quando eu oro por mim junto com o irmão, eu oro como eu oro no meu quarto? Não. Enquanto eu estou na presença do meu irmão, a minha identidade está interagindo com o meu irmão.
Se eu estou na igreja, a minha identidade está interagindo com a comunhão, com os meus irmãos. Agora, quando eu estou num quarto sozinho, isso é a certeza de que eu estou interagindo exclusivamente com Deus. Então, quando ninguém sabe que eu estou orando, ninguém sabe por que eu estou orando, quando é no oculto, sem ninguém saber, ninguém pode ouvir a minha oração, eu tenho a certeza que é só eu e Deus, ali se manifesta a minha identidade com Deus. E quando Deus começa a mudar a minha identidade com Deus, esse ponto de identidade, que é o ponto da intercessão, que é a larusca que intercede, que é a larusca que ora, interfere nas outras faces desse dado. Então, a oração, para poder fazer sentido no sentido de mudar a identidade e a subjetividade, e em consequência a autoimagem, ela precisa ser oculta. E olha que interessante, ele fala o seguinte: o que a sua mão direita faz, a mão esquerda faz, a direita não precisa saber. Né? E no secreto, ou seja, quando eu estou diante de Deus, é só eu e Deus, é só eu e Deus. Eu estou ali me preparando para falar com Deus que tudo sabe, um Deus que me conhece, um Deus que me entende, um Deus que me compreende, um Deus que também me castiga quando eu vacilo, um Deus... Então eu estou, sabe, não adianta, né? Ser fingido diante de Deus. Então também não faz efeito. Tem que ser você de verdade, tá? Tem que ser você na sua identidade. Quem é você para Deus? O que você pensa, né? Sobre o que Deus pensa a seu respeito. Isso é importante você colocar diante de Deus na sua oração. E aí ele fala que te vê no secreto. Ou seja, ele vê lá no seu secreto. Ele vê lá na sua subjetividade. Ele vê lá na sua identidade. E aí, quando ele alcança a sua subjetividade e a sua identidade lá no secreto, ele não vai só mudar a sua autoimagem. Ele vai despertar a mudança na sua identidade, na sua subjetividade. E daí, quando ele manifesta a mudança na subjetividade, na identidade, aí ele vem, ó, e te recompensará publicamente. Autoimagem. Percebeu? O que Jesus me propõe aqui é um desenvolvimento de identidade de intercessora e de filha de Deus, para a mudança da subjetividade, da identidade, e que posteriormente afetará também a minha autoimagem, quando Jesus diz que será recompensado publicamente. E aí ele começa falando sobre oração. Porque eu acho engraçado que os princípios que servem para a bondade e a caridade também servem para a oração. Porque é isso, gente. Tudo que a gente faz, se não for oculto, se não for só você e Deus, a gente não sabe se está sendo manifesta essa identidade para com Deus realmente ou para com o outro. Tá? Não que seja pecado manifestar a sua identidade para com o outro. O que Jesus fala que categoricamente é que você não pode interagir com a sua autoimagem, com aquela carcaça falsa, tá certo? Mas vamos lá, isso aí não vai te levar a lugar nenhum. Quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Autoimagem. Então, para com isso, de ficar se preocupando com a sua autoimagem. Isso não vai te levar para nada. Ficar alimentando a sua autoimagem, ficar preocupada com o que o homem pensa a seu respeito, ficar preocupada com a glória ou a desonra que o homem tem a seu respeito, a autoimagem, se preocupar com a sua autoimagem, não vai influenciar em nada na sua vida, tá certo? Nem com Jesus e nem com ninguém. Tá? Então ele diz, não faça isso, não fique fazendo as coisas pela sua autoimagem, pelo contrário, em verdade vos digo, esses já receberam o seu galardão. Ou seja, o impulso que você está produzindo para se relacionar comigo está sendo gasto com a construção de uma autoimagem que não vai te levar a lugar nenhum. E aí vem o 6, mas se tu orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto. Olha isso, gente. Jesus é maravilhoso, né? Entra no seu quarto, apresenta a sua identidade para Deus,
Tá certo? Essa manifestação, quem é você para Deus e quem é Deus para você. E quando você entrar no seu quarto, só você e Deus, para você manifestar a identidade, para você ter certeza que essa identidade que você está colocando para Deus é de fato para Deus e para mais ninguém. Olha o que ele promete, ele vai te ver lá na sua subjetividade. Ele vai te ver lá no seu oculto. Ele vai te ver lá no seu âmago do seu ser. Olha que coisa linda. E aí ele diz, e ele que vê no oculto te recompensará. Então, se você fechar a porta do seu quarto e se relacionar só com Deus, a fim de manifestar a identidade dessa interação com Deus, o Senhor promete que vai interagir com a sua subjetividade e vai te recompensar. Olha que legal, né? E aí vem o 7. E aí eu queria falar do 7 e eu queria falar de uma tendência, né? Que eu tenho ouvido muito, e eu queria falar sobre, né, eu dei até uma estudada em Lacan sobre esse assunto, tá? E eu vou falar um pouquinho, vou ler o versículo 7 para a gente não se perder, tá? E orando, não useis vãs repetições, como gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. E eu vou parar aqui. Tá? Então, a oração, para ela mudar o seu âmago, ela precisa ser uma oração no secreto e ela precisa ser uma oração não repetida. Irmã Larusca, o que é isso? A linguagem, ela tem duas facetas, tá? A palavra, ela tem duas facetas, a sintática e a semântica. O que é sintática? Sintática é os fonemas, é a parte mecânica da palavra. Tá? Então, se eu digo assim, por exemplo, eu sou uma pessoa rica, né? Rica. Mas, semanticamente, no sentido da palavra, o que é rico? Não sei, gente. Eu fui pobre a minha vida inteira. Eu não sei. Então, assim, perceba que essa palavra, apesar de ter sentido sintaticamente, ela não tem sentido para mim semanticamente. Então, o que Jesus está me propondo aqui é que eu não posso orar sintaticamente. Eu preciso orar semanticamente, entendendo e sentindo as palavras. Entendendo o sentido... Pai, obrigado. Entendendo o sentido das palavras. Então, exemplo, se eu sou uma pessoa que tem um vocábulo pequeno, né? E vou falar assim... Oh, Deus, não obstante a tua vontade. Gente, o que é não obstante? Eu sei lá. Não faz sentido. Não obstante a tua palavra, não obstante a tua palavra, não obstante a tua palavra, não obstante a tua palavra. Gente, eu não sei o que é obstante. Então, por mais que eu esteja aqui orando, não tem sentido para mim. Precisa ter sentido. Então, exemplo, se você vai usar um texto bíblico para orar, procure saber. Quando o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Gente, o que é isso? O que é um pastor? Como cuida o pastor? Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Gente, o que é um verde pasto? O que é águas tranquilas? Então busque imagens, busque experimentar essas palavras, para que você ore semanticamente e não sintaticamente. A oração para mudar a identidade, a subjetividade, precisa ser uma oração sentida. Precisa ser palavras que você conheça e que você saiba o sentido. Senão, é vão. Tá? E aí, tem uma teoria agora, que o pessoal está fazendo assim. Fale para o universo. Fale para o universo que você quer que o universo vai trazer para você. Aí a pessoa senta e diz, eu sou fantástica. Eu sou fantástica. Aí é como se essas palavras fossem um feitiço, não. Quase. Mas como se milagrosamente tivesse a capacidade de trazer aquilo, esse ser fantástico, né? Me fazer ser esse ser fantástico, gente. E aí eu fui lá estudar em Lacan e falar o seguinte: pessoas que usam palavras
repetidas vezes, sem pensar na semântica, sem isso ser convergente com o que de fato ela sente sobre si mesma e sobre como ela se vê na sua identidade e a manifestação da sua identidade, Lacan diz que é uma repetição de um fracasso recalcado. Então, quando eu digo, sou linda, sou maravilhosa, sou linda, o que o meu inconsciente está entendendo? Sou feia e não me aceito. Sou feia e não me entendo. Sou feia e sou incomodada com isso. Eu sou feia e não me entendo. Então, apesar da nossa mecânica falar uma coisa, a semântica pode dizer outra totalmente diferente. E esse padrão de repetição por fracasso recalcado é a pior coisa que eu já ouvi na minha vida. Por quê? Porque a palavra, ela dita semanticamente, muda a subjetividade, a identidade, a autoimagem, a personalidade. Então, a palavra dita semanticamente numa interação, ela pode mudar a sua personalidade. Então, quando eu fico dizendo assim, ai, sou rica, 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 na verdade, semanticamente eu estou dizendo, eu sou pobre e não aceito, eu sou pobre e não compreendo, eu sou pobre e me sinto injustiçado, eu sou pobre e sou recalcado, eu sou pobre e sou infeliz porque sou pobre. E aí, essa semântica recalcada, invertida, pode afetar aí a sua identidade, a sua subjetividade, a sua personalidade, fazendo você criar esquemas de insegurança, esquemas de fracasso, esquemas de... como é que eu vou explicar? É isso mesmo, de auto-boicote, sistemas de medo. Então, cuidado, irmãos, não é tudo que a gente tem que ver por aí, que a gente tem que copiar, não. Para com esse... Faz um mantra, meu Deus do céu, só Jesus. E Jesus fala sobre isso. Jesus fala, olha, não ore repetindo, como essas culturas judaicas, essas culturas gentias estão falando para você. Isso não é verdade. A verdade é que vocês precisam dizer a verdade, porque não é por muito falar que Deus vai ouvir vocês. É falando com semântica, falando com o coração, falando de verdade, falando com a subjetividade. Para o Senhor ver isso e recompensar você e mudar você e, como diz aqui, te recompensar publicamente, ou seja, a transformação através da oração de uma identidade sincera diante de Deus é capaz de fazer com que Deus mude, inclusive, a sua autoimagem. Tá certo? Eu fico aqui. A paz do Senhor Jesus. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E amém. Orai sem cessar. Fica com essa palavra. Deus te abençoe.